começando. Boa noite, boa noite. Começamos aqui o nosso 7º encontro. Na verdade, só falta um capítulo para concluirmos o nosso livro, que tem 8 capítulos. Esta terça-feira nós estamos tendo um encontro, mas na próxima terça-feira é o período do Carnaval e por conta disso nós não vamos ter este encontro ao vivo. O que é que eu estou pensando em fazer? Eu vou gravar os comentários do 8º capítulo e vou publicá-lo e vou postá-lo lá no Facebook. Então, ao invés de você trabalhar com o Instagram, naquela terça-feira, às 21h30, eu vou transmitir a partir do Facebook. Correto assim? Hoje nós estamos... Deixa eu ver aqui, por favor. Hoje nós estamos com um projeto também de sortearmos 2 exemplares do livro, viu? Aquele primeiro livro que foi sorteado, nós não entregamos, a pessoa não fez um contato conosco. Então hoje nós vamos também sortear 2 exemplares. E você que estava torcendo para receber o seu, quem sabe esta não vai ser a sua oportunidade de recebê-lo. E olha, da mesma forma que fiz no encontro passado, a forma pela qual nós vamos sortear os livros está aqui. Nós vamos fazer o sorteio próximo ao final do nosso encontro, como sempre fazemos. Então deixa eu só relembrar. Na próxima terça-feira, o nosso encontro não será ao vivo. Eu vou postar o comentário do 8º capítulo lá na minha página no Facebook. Então você vai acessar a minha página e ali a partir das 21h30 da terça-feira que vem, você vai poder acompanhar os comentários do último capítulo. O que vai acontecer na terça-feira seguinte, se nós vamos dar continuidade ou não, se nós vamos trabalhar com algum outro tema, ou se serão encontros específicos. Vamos fazer o seguinte, eu pretendo também fazer uma enquete. E essa enquete tem a ver com a posição que a gente está trabalhando, viu? E também com a continuidade do nosso encontro. Se lhe causou alguma dificuldade acompanhar assim na horizontal. Eu confesso que para mim foi muito mais confortável. Aquela coisa assim do vertical. Mas se estiver trazendo alguma dificuldade para você, eu posso sim repensar isso sem qualquer dificuldade. Mas hoje nós temos um dia especial, né? A gente vai estar falando de casamento, mas o tema deste capítulo, na verdade, é dedicado aos solteiros. O título que inclusive eu publiquei, eu vi que muitas pessoas acessaram, aí está, os solteiros e o casamento. Eu achei muito interessante a abordagem dele, porque eu consegui inclusive me identificar com ele. Como pastor em uma igreja lá em Manhattan, ele tinha uma congregação marcada percentualmente, inclusive, uma maioria significativa de adultos solteiros. E o curioso foi que ele percebeu a necessidade de falar àquele grupo, especialmente sobre o casamento. E os 9 sermões que ele pregou naquela ocasião foram os sermões que deram a origem ao livro que nós estamos trabalhando aqui. O que é que ele quis dizer com isso? Que é importante, sim, para o solteiro se identificar ou aprender ou ler, compreender o que é que a Bíblia fala acerca do casamento. Aliás, se você é solteiro, dá um oi aí, põe um S de solteiro, para a gente saber se realmente a gente conseguiu alcançar esse pessoal. Não sei se você, como mãe ou como amiga, conseguiu convidar alguém, mas a nossa palavra é só carinhosa. A ideia realmente é essa. A igreja precisa reconhecer a presença do adulto solteiro na sua comunidade. Precisa reconhecer a presença daquele que foi casado, hoje está separado ou escolheu ficar sozinho, ou aquele que tornou-se viúvo em função da perda do seu companheiro, ou viúva em função da perda do seu companheiro, e precisa continuar a viver. A gente precisa também entender que essa gente também faz parte da comunidade, faz parte da família do povo de Deus, mas não pode se sentir incomodado pela reflexão em torno da família. É extremamente importante incluir o solteiro, a pessoa solteira, nessa discussão em torno do casamento. E o Tim Keller, ele começa citando alguns versos do capítulo 7 da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aquele capítulo em que o apóstolo Paulo responde
a algumas perguntas feitas pela igreja acerca do casamento. Observe o que é que ele vai dizer. O apóstolo Paulo diz assim: estais ligado à mulher, não busques separar-te. Estais livre de mulher, não busque mulher. Não busques mulher. Foi isso mesmo que você ouviu. É como se ele dissesse assim: está casado, continue casado. Está solteiro, continue solteiro. E depois ele continua: mas se te casares, não pecas. E se a virgem se casar, não peca. Então podem ficar tranquilos os casados. Casar não é pecado. Casamento não é pecado. E aí o texto continua: todavia os tais terão tribulações na carne. Eu vou pular esse tema, e aí ele diz assim: e eu queria poupar-vos. Isto, porém, vos digo, irmãos, que o tempo se abrevia. Observe que o tempo se abrevia. E eu fiz questão de colocar essa expressão, essa declaração em letras maiores, para lembrá-la, que a igreja no primeiro século tinha uma expectativa que Jesus Cristo iria voltar de imediato, que o tempo da parousia, do retorno de Jesus, não iria tardar, não iria custar. E sabe o que é que aconteceu nesse período? A ideia de casar-se, construir uma empresa. Sabe aquela gente da igreja em Jerusalém que vendeu suas propriedades? Muitos comentaristas do Novo Testamento, estudiosos do Novo Testamento, dizem que aquele gesto de vender tudo, repartir os bens entre eles mesmos, o resultado da venda destes bens, talvez tenha sido também incentivada por essa expectativa da volta imediata de Jesus. Ora, se Jesus vai voltar, por que este apego às coisas materiais? Mas vou continuar a ler o texto. O texto termina dizendo assim: o que resta é que também os que têm mulheres sejam como se não as tivessem. Bom, qual é a tônica do Tim Keller neste capítulo? Eu gostei da forma como ele apresentou. E a primeira observação que ele faz é sobre a excelência do permanecer solteiro. A excelência, a palavra é essa mesmo. Nós costumamos pensar ou dizer que é sempre melhor estar casado, que é melhor dois do que um, que nem mesmo no paraíso Deus, ao contemplar a solidão do ser humano, entendeu aquilo como algo bom e por isso formou a mulher a partir da costela do homem. Mas o Tim Keller ele insiste num aspecto, sabe, irmãos, de que uma das diferenças claras entre cristianismo e judaísmo, e ele estende isso a todas as religiões tradicionais, é o fato de o cristianismo cogitar o estado de solteiro como forma de vida paradigmática para seus seguidores. Sabe o que quer dizer com paradigmática, não? Já observou que Jesus Cristo é apresentado como um homem solteiro, não há registro, mesmo com todas essas ideias de um casamento, um possível casamento dele com Maria Madalena. Os evangelhos não abordam isso, não falam sobre isso. Então fica em nossa memória a história de Jesus como Jesus solteiro. E o grande teólogo da igreja do primeiro século, quem foi? O apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo também sem uma companheira ao lado. O Tim Keller defende a ideia de que Paulo era solteiro. Pessoalmente eu tenho dúvidas sobre isso. Há quem sustente que o fato de Paulo em um momento ter dito que era fariseu dos fariseus, sustente a ideia de que pelo menos um dia ele foi casado. E quem sabe agora era viúvo. Aliás, eu me divirto muito quando penso sobre isso, porque eu me lembro de uma nota de um escritor que ele disse que ele viajou. Ele disse que Paulo era casado, depois ficou viúvo e por isso teve que tomar conta da sogra. E que mais tarde o espinho na carne do apóstolo Paulo seria esta sogra que ele teve que cuidar pelo resto da vida. Mas sinceramente não há nenhuma evidência bíblica para isso. Jamais uma sogra seria um espinho na carne de um genro, absolutamente. Aí o texto dele continua, né, do Tim Keller. Ele diz assim: é o fato de o cristianismo cogitar, que eu já li, não foi? O estado de solteiro como forma de vida paradigmática para seus seguidores. E depois uma conclusão dele, ele diz assim: a vida de solteiro é uma situação boa, abençoada por Deus, e notem aqui, e em muitas circunstâncias melhor do que o casamento. Melhor
do que o casamento. Tá? Como pastor, eu preciso reconhecer isso, sabe? Tem muita gente que pensa que a sua felicidade virá com um casamento, mas um casamento mal feito, uma escolha mal feita, uma precipitação pode ser extremamente custosa. O casamento ou o matrimônio, uma vez celebrado assim, pode se tornar um grande desafio à vida pessoal, à sua vida pessoal como solteiro ou como solteira lá adiante. Talvez você um dia acabe concordando com estas palavras do Tim Keller. Mas da mesma forma eu posso dizer que um casamento bem feito, um casamento orientado por Deus e sustentado pelo amor à palavra e a dependência do Espírito Santo é certamente uma experiência de enorme felicidade. A diferença da felicidade e a infelicidade é a presença de Deus. Seja na vida de um homem solteiro, de uma mulher solteira, ou de um homem casado, ou de uma mulher casada. É Deus quem faz a diferença. É Deus quem faz a diferença. E ele argumenta isso de uma forma muito curiosa. Ele diz, eu não tinha essa informação. Mesmo tendo estudado um pouco de história do primeiro século, história da igreja, ele cita que o imperador Augusto chegou a impor uma multa para que viúvas que não se casassem outra vez, uma multa para as viúvas que não se casassem outra vez num prazo de 2 anos, gente. Já pensou na situação dessas viúvas, tendo que arranjar um marido em um espaço tão curto de tempo, terem que passar por pelo menos essa experiência. Bom, eu não sei nem qual foi a fonte, porque ele não citou a fonte aqui, mas sinceramente, não é fácil a gente imaginar uma situação como essa. Mas a princípio o que me vem na mente é que como não havia um sistema de previdência, essas mulheres viúvas elas se tornavam quase que uma espécie de peso dentro da sociedade, o que não acontecia dentro do cristianismo. Para você ter uma ideia, nas epístolas pastorais, Paulo fala sobre a figura, a importância das viúvas. E sobre as viúvas, a igreja tinha um enorme carinho. Lá no livro de Atos dos Apóstolos está escrito que as viúvas, tanto dos gregos quanto dos hebreus, estavam sendo assistidas pela igreja. E a viúva que permanecia solteira, ela era incentivada pela igreja, ela era apoiada pela igreja, ela era, de alguma forma, as suas necessidades eram supridas pela comunidade. Portanto, a igreja, o cristianismo, ele aparece assim, de alguma forma mostrando que é possível sim, e ser feliz, ainda que não tenha sido casado. Assim como é possível também se tornar uma pessoa triste a partir do casamento. Por isso, há um comentário feito por ele que eu achei muito interessante. Você que é solteiro, você que é solteira, preste atenção a isso. Permanecer solteiro não é uma espécie de plano B para a vida cristã. Eu sou de um tempo em que a gente ouvia música com LPs, disco de vinil. Então tinha o lado A e o lado B. Normalmente as melhores músicas ficavam no lado A, mas era só virar o disco que havia uma outra coisa, ou havia outras canções lá no lado B. A ideia dele é essa, parece assim, não deu certo, então o plano B é ficar solteiro. Não consegui casar, a igreja precisa parar com esse discurso, a sociedade precisa parar com esse discurso. A cobrança é enorme e às vezes até indelicada. Aliás, me permita falar só um pouco sobre isso, sobre essa indelicadeza do ser humano de interferir na vida do outro, na vida da outra pessoa, fazendo perguntas que são insuportáveis. Quando é que vai casar? E quando casa, quando é que vem o menino? Você não imagina a quantidade de pessoas que, como pastor, eu já acompanhei, sofridas e feridas por comentários que são feitos logo depois desta pergunta. Portanto, seja mais compassivo, mais compassiva com aquelas pessoas que estão à sua volta. Não seja invasivo, não seja indelicado. Aliás, eu vou falar uma outra palavra, não seja mal educado. Não seja mal educado, interferindo assim na vida das pessoas. E aqui o Tim Keller ele vai mostrar algo curioso. Ele vai dizer assim, que dentro dessa perspectiva de um plano B, veja como são as colocações. A primeira delas é assim, você que é solteiro, encontre satisfação somente em Deus, e então Deus vai lhe dar a varoa, Deus vai lhe dar o varão que você espera. Parece até uma espécie de uma segunda bênção. Primeiro você se torna este homem, esta mulher, esta pessoa contrita em Deus, satisfeita em Deus, então por causa disso, porque você se comportou bem, como se fosse um Papai Noel, Deus vai lhe dar de presente um companheiro para a sua vida.
Sinceramente, isso não explicaria o fato de que muitos que nunca encontraram satisfação somente em Deus terem contraído casamento. Né? Segunda coisa, ele diz, há muita gente que olha para uma pessoa que está solteira e diz, não, você é seletivo demais, você é seletiva demais, você é exigente demais. É bem verdade que em alguns casos, essa pessoa que você está procurando só existe em um lugar, que é na sua mente. Eu li uma ilustração antiga, muito antiga sobre isso, talvez até você a conheça, de um pastor que encontrou um cidadão que ainda estava solteiro, e o pastor perguntou a ele se ele tinha planos de casar. Ele disse, sim, mas quando eu encontrar a pessoa perfeita. O pastor passou um tempo sem vê-lo, e passado alguns anos encontrou novamente aquele cidadão e perguntou, e então, já casou? Ele disse, não. Então você não encontrou a pessoa perfeita. Ele disse, eu encontrei a pessoa perfeita. E o pastor perguntou, então por que não casou? E ele respondeu, porque ela também estava procurando uma pessoa perfeita. Normalmente essa pessoa só existe no seu imaginário. O outro se parece muito com você. Tem lado positivo, tem características que são negativas. Mas lembre-se disso. Essa seletividade exacerbada pode lhe levar à ilusão de querer encontrar alguém que simplesmente não existe. Não existe. Só na sua cabeça. A terceira forma de abordar isso é quando ele diz assim, que há aqueles que se voltam para o solteiro, para a solteira e dizem, você primeiro precisa se tornar uma pessoa maravilhosa para depois encontrar uma outra pessoa igualmente maravilhosa. Ok, eu preciso me tornar uma pessoa maravilhosa porque eu quero ser uma pessoa maravilhosa aos olhos de Deus. Mas todo movimento de mudança, todo movimento de crescimento pessoal que tem como motivação o outro, é fruto só da minha observação, me perdoe. É efêmero, é passageiro. Cessada a conquista, cessa também toda a motivação para a mudança. E aí o que é que acontece? Acontece como essas borrachas que alguns usam para colocar o dinheiro, quem os tem, né? E junta todas aquelas células e amarra com aquelas ligas. Pois é, quando finda a pressão, a força, ela volta ao estado natural. É a mesma coisa. Se a motivação é só agradar alguém, quando eu conseguir aquilo que desejei, acabou-se a motivação. E aí eu volto ao meu estado bruto, ao meu estado primitivo. E finalmente ele diz que muitas vezes essa questão do solteiro é encarada desse jeito. Não, você pode dedicar-se agora inteiramente à obra do Senhor. Eu conheço muitos e muitas missionários e missionárias que têm realizado a obra assim. O que também não impede de realizar a obra missionária casado ou casada. Essa não é uma questão que seja fundamental para escolher permanecer solteiro, de forma alguma, de forma alguma. E por isso talvez eu precise fazer alguma coisa. Eu não sei quantos solteiros estão aí do outro lado, reconheço que não sei. Mas como igreja a gente precisa pedir, talvez até perdão a esta gente, pela pressão, pela insistência em relação a esta cobrança em relação ao casamento. Como se o casamento pudesse tomar até o lugar de Deus na vida de alguém. Uma coisa que o Tim Keller, Philip Keller é um outro escritor, tem o mesmo sobrenome dele, mas não é o mesmo, tá? Ele fala sobre essa questão de procriação, de gerar filhos. Aí ele diz assim, que os cristãos não depositam sua esperança nos filhos. Antes, os filhos são um sinal de sua esperança de que Deus não abandonou este mundo. Houve um tempo, e o Salmo vai falar sobre isso, recorda-se quando ele diz assim que os filhos são como flechas na mão do arqueiro, e diz depois no final que bem-aventurado é o homem que enche deles a sua aljava. Aí ele explica porque ele não vai ter os seus inimigos à porta. Por quê? Porque um pai com muitos filhos, ele tem um exército, ele tem outros que vão lutar para preservar, para salvar, para guardar, proteger a sua própria casa, proteger a sua própria família. Mas os tempos hoje são outros. E eu gostei porque o Tim Keller ele também trouxe o comentário de ela é uma solteira, uma mulher solteira nos Estados Unidos, palestrante, acho que o nome dela é Paige Brown, e ela diz o seguinte,
Não sou solteira porque sou espiritualmente instável demais para merecer um marido. Nem porque sou tão espiritualmente madura que não preciso de um marido. Sou solteira porque a bondade de Deus para comigo é muito generosa. Por quê? Porque é o melhor para mim. Aliás, depois ela vai dizer que não sabe se vai permanecer solteira, mas enquanto estiver solteira, a sua satisfação está no Senhor. Uma observação que o Tim Keller faz no segundo momento deste capítulo é quando ele fala do caráter penúltimo do casamento. Por que penúltimo? Porque o estado de satisfação último de cada um de nós não é aqui, é na eternidade. Lá sim, o Senhor nos garante que não vamos ter mais choro, não vamos ter absolutamente mais nenhum desconforto. E aí ele diz assim, que a cultura ocidental nos induz a depositar nossas esperanças no romance apocalíptico. Já falei sobre isso. O Tim Keller lá no início ele falou que aquela esperança de que tudo vai acontecer quando eu encontrar aquela pessoa. E apenas brincando, e a brincadeira é minha, essa coisa de romance apocalíptico, alguém vai acabar virando a besta do apocalipse, e aquela besta tinha até alguns chifres, mas deixa eu voltar para cá. Nem mesmo o melhor casamento é capaz por si mesmo de preencher o vazio de Deus em nossa alma. Nem mesmo o melhor dos casamentos pode substituir o papel de Deus. E como é que a gente percebe isso? Eu fiz aqui um diagramazinho simples. Aqui está o casamento. Alguns olham para o casamento como se fosse quase que uma divindade. Há uma espécie de casamentolatria. Idolatra o casamento. Não conseguem imaginar a sua própria vida com integridade, com harmonia, com paz, com alegria, se não conseguir casar-se. Por outro lado, há quem encare o casamento com um profundo sentimento de rejeição. O fato é que o solteiro que idolatra ou o solteiro que rejeita a ideia do casamento acaba tendo a sua vida de alguma forma deformada em função ou da idolatria ou da rejeição. Agora, se esse indivíduo se casa, a mesma coisa vai acontecer. A sua idolatria ou a sua rejeição vai refletir lá adiante, na vida de casado. Por quê? Porque ele nunca teve uma visão clara equilibrada, a melhor palavra, para o casamento. Daí a necessidade de solteiros participarem desse encontro, como nós estamos tendo aqui, ainda que virtual. Não estou vendo suas reações, não estou vendo se você está concordando ou não, mas é importante sim. Não fuja das reflexões em torno de família na sua igreja, não se sinta excluído, porque aquele é o tema, mas faça disso um momento sim de reflexão. Algo curioso que o livro apresenta é a proposta dele de história do namoro. Você já havia pensado sobre isso? Ele diz que nos séculos XVIII, XIX, não havia essa coisa de namoro. Havia, na verdade, um contrato entre as famílias. E eles ali estabeleciam com quem os seus filhos iriam casar. Havia um interesse por parte da família, e esse interesse era também de natureza financeira, então não havia essa coisa de namoro. Segundo ele, no final do século XIX, veio a instituição do sofá. E se minha sogra estivesse assistindo, ela ia dizer que, ela comenta isso, que eu gastei um sofá dela inteiro, na época do namoro com a Cláudia, viu? Sabe, é aquele momento em que as casas se abriam e recebiam o namorado da filha. E ele namorava onde? Dentro de casa, sob a supervisão de quem? Dos pais, ou se não, dos irmãos. Com isso ele aprendia a conviver com a família, observava a família e a família observava o candidato. Só que, segundo ele, lá nos séculos 19 e 20, o namoro mudou. E ao invés de namorarem no sofá de casa, começaram a sair para namorar. Com isso, o namorado deixou de ser aquela coisa da conversa, da intimidade, do estar com a família, mas era divertir-se, gastar algum dinheiro, passear, encontrar amigos, completamente diferente do modelo anterior. E agora, em nossos dias, o que é que diz o Tim Keller? Ele disse que agora, nos nossos dias, final do século 20, 21, surgiu essa história do ficar. E ele colocou um artigo, o resultado de um artigo, entre adolescentes e jovens, sobre o ficar. E eles disseram, olha, a gente é muito complicada para ter essa coisa de namoro, muita complicação, a melhor coisa seria ficar. Agora veja, se eu rejeito esse lado ou essas dificuldades de um relacionamento, eu nunca me preparo
É verdade, eu nunca me preparo para viver o resto da vida com alguém e lidar com esses problemas. E mais, aqui a palavra é pessoal. Como pastor, eu me preocupo muito com alguém que durante toda a sua adolescência e juventude fica com mais de uma pessoa em uma mesma festa, no mesmo final de semana, não tem um compromisso com alguém. Ninguém se torna monogâmico ou fiel apenas porque colocou uma aliança no dedo anelar da mão esquerda. Não acontece isso. Cria-se uma dependência, cria-se um vício. O melhor para essas pessoas deixa de ser o ter conquistado, passa a ser o estar conquistando. Daí a grande dificuldade em manter a fidelidade depois de casado. Eu ainda sou daquele tempo, gente, me perdoem, mas eu ainda sou jurássico. A ideia, sim, do casamento como preparação para o matrimônio, como espaço de conhecimento entre os dois. Pense nisso, pense nisso. Sinceramente, o que me parece é que a gente usou a ideia do descartável do mundo das coisas para o mundo das pessoas. A gente usa e depois joga fora. O Tim chega a dizer que hoje lá nos Estados Unidos existe o que ele chama de um movimento de retorno à corte. Não sei se isso vai dar certo não, porque eu sempre sou outro. Mas alguns estão tentando sustentar a necessidade de retornarem lá para os séculos XVIII, XIX, ou pelo menos século XX, início do século XX, onde as mulheres eram cortejadas, onde isso acontecia dentro do seio familiar, onde os pais tinham uma interferência maior nas escolhas dos seus filhos. Eu acho que isso não vai avançar, realmente eu acho que não. E termina o capítulo com conselhos muito práticos. E que conselhos são esses? Primeiro, reconheça que há épocas em que é melhor não procurar um cônjuge. Cônjuge é uma palavra estranha, né? Mas é aquela coisa do jugo, dois animais que colocam o jugo sobre os dois animais para que eles possam, por exemplo, arar a terra. Então esse é um parceiro, esse é meu companheiro. Mas aqui, ao invés de cônjuge, eu vou botar namorado, noivo, uma pessoa especial. Por que você não consegue ficar sozinho? Por que você não consegue ficar sozinho? Por que não consegue conviver com você mesmo, infeliz? Se você não conseguir isso, quem vai conseguir? Daí a necessidade de você perceber que em alguns momentos, por exemplo, terminei um relacionamento. Esse é um bom tempo, pastor, para começar outro relacionamento? Quer que eu responda? Não. Você precisa se curar. E usar o outro como se fosse um curativo para as suas feridas emocionais é feio. Não é de Deus, não. Não vai lhe abençoar e muito menos abençoar o outro. A segunda sugestão que ele faz é: entenda o dom de permanecer solteiro. Por que dom? Porque é a palavra que aparece lá em 1 Coríntios 7, carismata. A mesma palavra que aparece para os outros dons. Já ouviu falar em dom de línguas? É a mesma palavra. Já ouviu falar do dom de profecia? É a mesma palavra. Eu nunca vi crente buscando o dom de ser solteiro. Mas a Bíblia diz que é uma dádiva de Deus, que alguns têm essa possibilidade de permanecer solteiro, tranquilo, resolvido, resolvida. Amém, glória a Deus, aleluia. Terceira sugestão: leve mais a sério a procura por um cônjuge à medida que ficar mais velho. Isso é interessante mesmo. Especialmente porque você vai sedimentando a sua vida, vai se organizando, e quanto mais tempo passa, mais o outro vai se tornando uma ameaça a tudo quanto você um dia construiu. Uma quarta observação que ele faz é: sinta atração no sentido mais pleno possível. Ele reinterpreta aquele texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, essa que eu venho falando no capítulo 7, quando diz que se você não consegue viver abrasado, então case-se. Ele diz que sentir-se abrasado por alguém talvez seja esse o segredo. É você descobrir esse desejo. Não é simplesmente assim, olha, se você não consegue se controlar, não. Mas se você está verdadeiramente atraído por aquela pessoa, chegou o momento então de se casar. Muito interessante, né? Essa interpretação. Não sei se você já tinha escutado. Eu pessoalmente não. Quinta sugestão: não deixe as coisas se tornarem intensas demais muito cedo. E eu diria, ao invés de muito cedo, demais antes do casamento. Está entendendo o que o pastor está falando? Eu também acredito que a intimidade sexual, que a relação sexual é reservada por Deus a partir do casamento. Eu sei que o que eu estou dizendo pode parecer, eu vou usar uma palavra bem antiga, demodê, boco-moco, sabe, cafona, mas eu ainda acredito nisso. Acredito porque é o que eu entendo que está escrito no Novo Testamento. E finalmente, em penúltimo lugar, ele diz: não se torne uma imitação de cônjuge para alguém que não deseja assumir um compromisso com você. Já viu essa história de namorido? Pois é, ele está dizendo: não assuma esse papel não, porque
é mais confortável e de repente a decisão de casar-se vai se tornar cada vez... Para quê? Se já vivem como se marido e mulher fossem. Tenha cuidado com isso. E finalmente a última recomendação dele: receba e sujeite-se a opiniões da comunidade. Aqui ele está falando de gente que vive em igreja, em comunidade religiosa. Talvez não seja o seu caso, mas eu talvez pudesse substituir essa palavra comunidade pela possibilidade de participação da sua família, das pessoas que te amam. Pronto, das pessoas que te amam, sobre as suas decisões. Cuidado. Cuidado com as suas escolhas. Cuidado. E o meu desejo é que você, se solteiro permanecer, que seja feliz solteiro. E se casado tornar-se, que seja feliz casado aos olhos do Senhor. Conversando sobre família, nosso 7º encontro, partindo para o último, que eu já disse, terça-feira que vem, entrou atrasado, não foi? Se entrou atrasado, deixa eu lhe dizer, terça-feira que vem eu não vou fazer um encontro ao vivo, não. Eu vou gravar e eu não vou colocar no Instagram, eu vou colocar lá no Facebook, ok? Por conta do período do carnaval, eu não vou fazer, Olha, gente, eu estou aqui com... Eu quero fazer uma pergunta aí a quem responder essa pergunta, porque era uma das formas de entregar o livro, um dos livros sorteados. A Cláudia vai ficar prestando atenção às respostas, mas a pergunta é essa: quem primeiro responder, ok? Quantas mulheres e concubinas teve o rei Salomão? Quantas mulheres e concubinas teve o rei Salomão? Se você responder primeiro, o livro será seu. Cláudia já está olhando lá, viu? Cláudia já está olhando lá. Enquanto ela fica esperando quem vai conseguir responder e responder primeiro e responder certo, não me perguntem qual é a passagem bíblica, não. Procura aí, desculpe. Vou mostrar qual foi o esquema que a gente colocou para o segundo livro. Veja só, quem postar primeiro, um amém. Eu acho tão interessante, porque quando eu vou olhar os comentários, sempre alguém diz amém, 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 amém. Eu disse, olha, dessa vez, quem primeiro disser amém, vai receber o livro, tá bom? E a Cláudia já me deu aqui quem foi a primeira pessoa a postar um amém. Foi essa mesmo, Cláudia? Silvia Moraes Santos, é o seu nome? É a Silvinha? Ah, Silvinha, chegou o seu livro, tá vendo mesmo? O casamento, não sei se já chegou, mas o livro já chegou. Graças a Deus, graças a Deus. Eduardo Soares, que abraço, meu amigo. Você respondeu a pergunta e eu vou entregar a você, viu? O seu livro. Ah, Eduardo, grande abraço, viu? Grande abraço à sua família, seus irmãos. Que Deus também o abençoe. Então, os ganhadores são a Silvinha, aqui de Maceió, e o Eduardo Soares, lá de Recife. Um grande abraço, Deus o abençoe, Deus a abençoe, que o resto de noite seja maravilhoso para a sua vida pessoal. E lembre-se, somente Deus pode ocupar esse lugar em nossos corações e pode nos dar satisfação e alegria na vida. Que Deus o abençoe. Mas como é que nós terminamos sempre? Com o nosso momento de oração. Vamos orar juntos? Bendito Deus, o meu desejo é somente te pedir que a tua bênção esteja conosco, que a tua graça esteja sobre nós e sobre a vida de nossas famílias. Abençoa-nos, Senhor. E a esses que solteiros ainda estão, que tu estejas a dirigi-los e que a descoberta do companheiro, da companheira, seja fruto da tua orientação. Essa é a nossa súplica, no nome de Jesus. Amém. Amém. Mas você sabe quantas mulheres tinha Salomão? Eu acho que eu nem dei qual foi a resposta. 700 mulheres, esposas, e mais 300 concubinas. Ao total era de 1000. Agora, uma observação, viu? Deixa eu mostrar uma coisa a vocês. Eu sei que o nosso tempo já acabou, viu? Já acabou, mas estamos na prorrogação. Deixa eu lhe mostrar uma coisa. A tradição diz que o autor do livro de Eclesiastes teria sido Salomão. No capítulo 7, versículo 28, ele diz assim: causa que ainda busco, mas não a achei. Entre 1000 homens achei apenas um justo, mas entre todas as mulheres não achei nenhuma. Às vezes o que eu percebo é que esse homem teve 1000 mulheres, e há quem pense que a vida de solteiro seja melhor, porque você pode se relacionar com tantas pessoas e pensam que a felicidade da vida esteja em ter um harém com 1000 mulheres. Mas ao final de tudo ele não encontrou aquela a quem verdadeiramente o seu coração poderia se sentir amado e apaixonado. O que importa não é a quantidade de pessoas, mas estar ao lado de quem você ama pelo resto da sua vida.
e por todos os dias de sua existência. Pense nisso. Boa noite. Deus abençoe a sua vida e a vida de sua família. Amém.